Salve, salve, gente amiga da bola! Estamos chegando aí para mais um programa 7-1. Tá chegando a hora, a corrida maluca que é o Campeonato Brasileiro. Faltam apenas 3 voltas para o final aí da corrida. Tá tudo aberto aí. Pô, o Flamengo no encalço do Internacional. São Paulo deu uma patinada. Galo também, mas ainda podem chegar. Tem uma situação mais complicada. E o Internacional tropeçou numa hora para lá de inesperada. Vamos ver como é que vão ficar aí essas próximas 3 rodadas. Mas antes, vamos falar de Bayern Munique, campeão do mundo em cima do Tigres do México. Luiz, você que estava vendo aí o jogo, coisa e tal, já está fazendo o sinal da mão grande aí. Porra, o que está acontecendo? O juizão, o VAR foi bem alemão, não marcou a bola na mão do jogador do Bayern, e gol foi irregular. E mesmo assim deram gol e acabou o jogo. Nossa Senhora, ou seja... Meteram a mão no Tigres... Deram uma arranhada no Tigre, legal, né? Meteram a mão nele de uma forma desagradável, né? Que fazem. E aí, Gustavão, o que você pode falar desse jogo aí? Pois é, até torci pelo Tigres, mas o que deu para perceber do jogo, principalmente, não só nesse jogo, mas nas semifinais dos dois times, na final da Libertadores, sabe, no jogo do Palmeiras, é que todo mundo, acho que por ser um jogo decisivo, um único jogo decisivo, ninguém foi para cima com aquela vontade de ganhar, com aquela volúpia, vamos lá, vamos... Sabe, não sei nem se é um freio de mão puxada, acho que é um excesso medo de perder, né? De receio, de medo de perder. Não, vamos tentar segurar, ganhar alguma coisa aqui, porque, pô, Bayern de Munique ao Alli era para ter sido outro 7-1 no mínimo. Talvez o 7-1 no primeiro tempo, mas 7-1 no segundo para virar 14-2. Seria o resultado normal. Sabe, Tigres e Palmeiras era para ter sido um baita do jogão. Sabe, Tigres e Bayern era para, sei lá, se os dois tivessem jogado o que sabe jogar, que acabasse, sei lá, 4-2 para o Bayern, 2-2, um jogo mais interessante. Mas, pô, ficou amarrado o jogo, sabe? O Sané, que, sabe, super badalado, contratação de peso para o Bayern, fez nada em campo. Cadê o Sané, cara? O Soteldo dá um vareio nesse alemão, cara. E é isso, tipo, vários jogadores do Bayern, assim, que não performaram do jeito que deveria. Quem jogou muito bem é o Alaba, que jogou no meio de campo hoje. E esse cara, meu, super versátil, vai bem na lateral, vai bem na zaga, vai bem no meio de campo, chuta no gol, arma jogo, passa direito, passa correto, não é só passinho pro lado. Esse é bom. Esse é jogador que tem nível de Santos, cara. Opa! Eu tenho uma... Olha a próxima contratação, hein? Próxima contratação. No lugar do Pituca, cara, tem todo sentido. Olha que legal, hein? Fala aí, Léo. Então, eu tenho uma visão um pouco mais... Enfim, discordo um pouco do... Não é discordar, né? Mas o que acontece? Eu percebo, né, na minha opinião, que os times europeus, né, principalmente esses grandes times europeus que chegam aí no Mundial, eles chegam por uma simples obrigação e não pelo fato de disputar o campeonato. Eu acho que você vê, de uns anos para cá, você tem crescido mais a importância, eles estão dando um olhar diferente, mas ainda não é aquele olhar como nós aqui na América do Sul temos, né, ou de repente o continente africano, o asiático, pelo Mundial. Então, assim, até vai condiz com o que o Gustavo está dizendo. Eles não se entregam, de repente não tem aquela intensidade, aquela força de ganhar, porque eles acreditam que vão ganhar a qualquer momento pela baixa técnica do potencial técnico que os times brasileiros, os sul-americanos têm apresentado diante deles. Então, se você pegar a final do Real Madrid contra o Grêmio, foi 1-0. Flamengo
e Liverpool foi 1-0 na prorrogação. Esse jogo também foi 1-0. Então, são jogos assim que você vê que, os times europeus têm jogado assim com freio de mão puxado, visando o campeonato local ou a Champions League, que para eles tem muito mais importância do que o Mundial. Então, eu acredito que eles tendem a não se entregar totalmente, ou de repente se lesionar no campeonato que eles ainda não deem o volume de importância, né, o vulto. Enfim, é uma opinião que eu tenho pessoal, que diante do que eu tenho percebido, somente nesse formato com semifinal, final. Antigamente, quando era um jogo único, né, achava que era mais disputado, era mais emocionante. Um dos jogos épicos que a gente pode falar foi aquele Real Madrid e Vasco. Quem assistia, o Vasco poderia ter ganho aquele jogo. Jogou muito. E você vê que ali foi a intensidade de lá e cá, dos dois lados. Então, assim, eu sinto falta disso, né? De repente, de um time europeu entrar com a mesma disposição, um olhar de importância do que os outros times que estão lá. E mais uma ressalva, sem querer tomar muita palavra. Outro questionamento que eu faço, se os times sul-americanos merecem ainda entrar na semifinal do campeonato, se de repente eles não poderiam pegar a fase preliminar pelo baixo futebol que eles têm apresentado. Eu acho que vale esse questionamento também. Fala aí, Gustavo. Não, acho que o Léo trabalha na FIFA. Não, fala aí, Gustavo. O que eu tenho medo é que esse discurso de que os caras entram com freio de mão puxado, que o futebol europeu é muito melhor, sabe? Talvez seja, mas, cara, isso também pode virar uma muleta, sabe? Desculpa de perdedor, sabe? A gente tem condição de bater de frente. O time dos caras é melhor, mas, por exemplo, Liverpool e Flamengo no último Mundial, anterior a esse. O Flamengo tinha um timaço. Podia bater de frente com o Liverpool. Você podia falar, o Liverpool é melhor, talvez em algumas posições, mas o Flamengo tinha condições de ser campeão mundial. O Tigres hoje, foi jogando para cima, do jeito que jogou contra o Palmeiras, por exemplo, talvez tivesse incomodado mais o Bayern. Ele não incomodou o Bayern. Não incomodou, por medo. Talvez por esse complexo de vira-lata, de se achar inferior, de, nossa, não vamos atacar porque se a gente for para frente vai tomar 7. Não, mas já tem 8 anos que não tem nenhum time... chegou na final do Mundial, tem que ir para cima, porra. Mas eu também acho, mas tô falando, se você perceber, de 2013 para cá, só foi campeão europeu, só time europeu. O último time independente disso. O último mas time... não pode virar muleta. Depois do jogo, o Lewandowski deu uma entrevista, ele valorizando o título. Sabe, eu acho que talvez falta para eles aquele sangue quente a hora que ganha o jogo, de sair comemorando, todo mundo pulando, feliz da vida. Mas isso eles não fazem nem quando ganha a Champions League, cara. É um padrão de comportamento deles mesmo. Você viu o Al-Ahly hoje ganhou do Palmeiras e você viu a festa que os caras fizeram. Nossa, ganhamos do Palmeiras, cara! Sabe, tipo, emoção. O europeu é um pouco mais frio, ele não é tão vibrante desse jeito. Mas fala, Luiz. Não, o que eu acho é o seguinte, a gente tem que lembrar que o time sul-americano, ele chega no final da temporada, né? Quantos jogos fez o Bayern esse ano? 30? Quantos jogos fez o Palmeiras esse ano, Vitor? 70. Foi o mesmo caso de Flamengo e Liverpool. Então, assim... O Flamengo tinha disputado 74 jogos e o Liverpool tinha 36, eu acho. Então, aí tem um problema. O desgaste é muito grande. Eu acho que... Uma das coisas que eu estava até comentando com o Gustavo agora. Falei, enquanto a Europa puder fazer as coisas que beneficiem os clubes filiados à UEFA, enfim, eles vão fazer e eles não estão nem aí para o futebol sul-americano. Aí o que precisava ser feito era um acordo muito forte entre a Federação Africana, a CONCACAF, a Comebol, a Federação da Oceania, a Federação Asiática, para ter poder de barganha com esses caras, meu irmão, porque aí que tá. É o mundo contra a Europa, no caso da discussão, entendeu?
Porque, caso contrário, vai ficar isso aí ad eterno. E falei ainda há pouco, antes da gente começar aqui o programa, eles estão fazendo o tal do super campeonato mundial, que nada mais é para chamar mais atenção do mundo, tirar dinheiro dos árabes, dos tigres asiáticos, enfim, e, porra, enriquecer ainda mais os clubes europeus, porque não tenha dúvida que os clubes europeus vão ter mais vagas, assim como já é na Copa do Mundo. Os clubes europeus tendem a fazer melhor campanha e consequentemente, vão ter as melhores premiações. Então, eu acho que é o tipo da coisa. Enquanto houver esse favorecimento institucionalizado aí para os clubes europeus, eu vou brincar, né? Queria ver um time europeu jogar o Campeonato Brasileiro. eu queria ver trazer e disputar o campeonato mundial em janeiro e fevereiro, como foi em 2000. Então, não entra. Bota os caras para jogar aqui com 40 no lombo. Então. Exatamente. Aí que eu quero ver. Porque jogar lá na friaca, onde eles estão acostumados, é mole. Faz a edição aqui na América do Sul. Faz aqui no Brasil. Bota para jogar em Mato Grosso. Janeiro. A próxima Copa vai ser no período... Vai ser no final do ano. No verão. Justamente por causa da temperatura. Enfim, eu acho que tem muita coisa que poderia ser revista aí, mas vamos que vamos. O Bayern foi campeão. Ô, Vitor, você está muito quieto na jogada. E essa semana realmente é uma semana de cabeça inchada aí para o palmeirense, né? Porque não bastasse a derrota para o Tigres, ainda hoje teve essa disputa de pênalti que deixou todo mundo doido. Quem foi o artilheiro do Palmeiras no campeonato? Olha só. Deixa a trollada para depois. Deixa a trollada para depois. Eu não vi o jogo hoje. Vamos conversar sério pelo seguinte. Vitão, diz pra gente. Acabou o jogo, disputa de pênalti, perdeu nos pênaltis. Qual foi o tema da resenha aí nos grupos do WhatsApp entre vocês palmeirenses? Vamos lá. Primeiro, assim, teve gente que pega pilha, né? Não tem jeito. A torcida do Palmeiras ela é uma torcida corneteira por natureza, que a gente está vindo numa temporada onde, apesar de todos os problemas, Covid, troca de técnico, momentos que estava todo mundo descrente, a gente ainda ganhou um Paulista em cima do maior rival, uma Libertadores em cima de outro rival. Estamos em mais uma final para disputar. E aí, porque perdeu um Mundial, que é o torneio mais difícil do mundo, tem gente achando que está tudo uma porcaria. Então, a torcida do Palmeiras é um caso a ser estudado também nesses casos. Não é só o torcedor do Palmeiras, não. Todos os torcedores precisam ser estudados. Porque, primeiro de tudo, para ser aficionado por futebol já não está muito normal. Exatamente. Eu acho que o resultado desse Mundial, se a gente puder, se der para falar que dá para tirar alguma coisa positiva desse Mundial, é que deixou claro para mim aquilo que eu já venho dizendo há algum tempo, não é nem agora da derrota do Tigres para cá. Já faz um tempo que eu digo que tem alguns jogadores que não têm condição de vestir a camisa do Palmeiras. Isso está mais do que comprovado, todo mundo já viu. Se tinha alguma dúvida, nesse Mundial está aí para provar. E dá para voltar com os camelos de lá, Vitor? Dá para voltar com o quê? Com os camelos. Faz a troca de jogador por camelo? Tem alguns lá que podia trocar por camelo. Não entendi porque meus amigos palmeirenses vieram oferecer o Lucas Lima de volta para o Santos, falando que paga salário, que vai de graça e volta a troco. Não estou entendendo isso. O que está acontecendo? Como se vocês quisessem, né? Agora, assim, tem gente que tem alguns jogadores ali que não tem condição de continuar vestindo a camisa do Palmeiras, então eu acho que o Palmeiras ele está no caminho certo. Apesar disso, de ter um time com jogadores com uma qualidade técnica extremamente duvidável, ainda conseguiu 2 títulos, tem mais uma final, foi para o Mundial, então assim, está no caminho certo. Eu acho que agora precisa, assim, já aproveitar que foi uma temporada onde o que está entrando de dinheiro não é pouca coisa, e já é um time com patrocínio forte, com uma condição financeira acima da média do país, e fazer a tal das contratações pontuais, né?
Então, eu acho que não está tudo horrível, como algumas pessoas estão falando. Na sua opinião, Vitor, só te cortando, mas até para pegar o gancho nisso que você está falando. Quando você fala de contratações pontuais, por exemplo, você identifica em quais posições aí que o Palmeiras precisaria de reforços? Eu acho que o Palmeiras precisa de 2 laterais, porque para mim o Marcos Rocha não tem mais condição. Já tá. Cada vez que ele joga é um sufoco ali nas costas dele. Eu acho que o Vinha precisa de um reserva para ele, porque só tem ele, o jogador do Palmeiras que mais jogou esse ano. Eu não lembro exatamente quantos jogos ele fez, mas assim, jogou a grande maioria. Então acaba sobrecarregando com um cara só, então precisa de 2 laterais. Precisa de mais um zagueiro, porque tudo bem, o Luan tem feito uma boa dupla com o Gustavo Gomes, mas nas decisões ele tem não tido sorte. O Palmeiras precisa de mais algum meia para fazer uma ligação. Tudo bem que o Veiga está jogando bem, não é nem a posição que mais precisa, mas seria bom. E precisa de atacante que realmente defina. O Luiz Adriano, ele é um ótimo jogador, mas também, assim, às vezes acontece uma lesão aqui, uma lesão ali, não dá para depender só dele. Rony, tem todo o folclore e a brincadeira com o Rony, mas o Rony não tem condição. O William não está bem, não dá para depender de Gustavo Scarpa. Então eu acho que, assim, pelo menos 2 laterais, um zagueiro e um atacante, com certeza precisa. Boa. E com relação ao técnico Abel Ferreira, as declarações que ele deu, que justamente ressaltando que não era terra arrasada, que era fruto de uma temporada exitosa, mas que dessa vez não deu jeito. Você falou que ele está no caminho certo. E ele é o cara para conduzir isso aí ao longo dessa temporada de 2021? Para mim, sim. Eu acho que a gente lembra como é que o Palmeiras estava antes dele chegar, né? Antes da saída do Luxemburgo. A gente lembra como é que era a situação ali. O nosso clima ali da torcida era de agora deixar essa temporada acabar e vamos ver como é que vai ser a próxima. O que tinha para ganhar esse ano já ganhou. Então, assim, ele tem os méritos dele. Mas precisa agora montar um elenco para ele começar a trabalhar do começo. Ele chegou no meio do negócio, ali poucos meses de trabalho, conseguiu o que ele conseguiu, agora ele precisa de tempo para fazer o trabalho do começo. E uma outra notícia que, para mim, pelo menos, me deixou muito feliz, é que a gente sabe que técnicos estrangeiros, como foi com o Jorge Jesus, por exemplo, eles vêm para cá, fazem um sucesso aqui, têm bons resultados, mas assim, a gente não tem um histórico de técnicos estrangeiros que vêm para cá e ficam por muitos anos. Então a gente sempre fica com aquela dúvida de que assim, a qualquer momento ele pode voltar para Portugal, voltar para perto da família dele. Ele já deu aquela entrevista falando que para ser um bom técnico ele passa a ser um pior pai, um pior marido, porque está longe da família. Então a gente sempre vive aquele negócio de assim, a qualquer momento pode ser que ele saia. E essa semana o Palmeiras deu uma notícia que para mim me agradou muito, que é que o Palmeiras ele começou a preparar o Cebola para se tornar um treinador, né? Ele passou a morar. Que fez um bom trabalho na transição, né? Totalmente, mudou o Palmeiras da água para o vinho com a saída do Luxemburgo. Então, pelo que saiu a notícia aí de uma entrevista do Gagliotti, o Cebola já está morando fixamente em São Paulo, já trouxe a família para cá, porque ele é do Sul, né? E o Palmeiras já está preparando ele, pagando estudos e tudo mais para ele se tornar um treinador. Então isso me alegra, porque se em algum momento o Abel resolver voltar para a Europa, a gente tá servido de um bom técnico. E que conhece o clube, né? Que está ali dentro já há algum tempo, já conhece elenco, enfim, legal. É isso aí, então. Vamos virar a página aqui, vamos sair do Mundial de Clubes, bater palma aí pro Bayern Munique. Boa. Pro Ali. Já foi. E agora vamos pensar na temporada 2021. Mas a gente ainda tem 3 voltinhas da corrida maluca, que é o Campeonato Brasileiro. E vamos ver no que vai dar. Já tem uma voltinha se aproximando agora no final de semana. Vamos ver como é que vai ser, porque na rodada de meio de semana tivemos tropeços, tivemos surpresas. E vamos ver no que vai dar aí agora no
no final de semana. Eu queria que você falasse, Léo, rapidamente sobre esse tropeço do Internacional e que possibilitou aí o Flamengo realmente voltar a depender de si para ser campeão brasileiro. Temos uma série de cenários. O Flamengo pode ser campeão na 37ª rodada, assim como o próprio Inter pode ser campeão na 37ª rodada. No programa passado, a gente falou que era difícil alguma equipe fazer 100%, e nós vimos aí Atlético Mineiro empatou, São Paulo empatou, Internacional perdeu. Enfim, o que a gente pode esperar dessas 3 rodadas? Mas eu queria, Léo, que você falasse especificamente desse tropeço do Internacional. Pois é, dos 4 postulantes ao título, né, acho que o pior resultado dessa última rodada foi o do Internacional. Acho que essa derrota, enfim, já vieram de um empate diante do Atlético Paranaense, que eles contestaram, 0-0, e essa derrota está totalmente fora do script, né? A própria declaração do Abel antes do jogo, dizendo que precisaria ter calma, tranquilidade. Eu acho que a pressão dos torcedores, né, pelo título, a ansiedade, a depressão, a ansiedade do clube, né, que há muitos anos não ganha um brasileiro, acho que está começando a tomar conta dos jogadores dentro de campo. E isso está refletindo nas mais atuações do Inter nessas 2 últimas rodadas. Já não vinha atuando, de repente, mas estava ganhando, né? Estava conseguindo as vitórias. Um certo questionamento, mas estava com uma série invicta. E esse empate, assim, realmente continua líder. Porém, a gente começa a perceber que eles estão perdendo fôlego, né? E o Flamengo, que já teve várias oportunidades para tomar essa liderança, várias vezes poderia estar com folga, entregou a paçoca, como diz popularmente, coloquialmente, né? E, enfim, tem que fazer o papel dele se quiser realmente almejar ser o campeão. O Atlético Mineiro tem uma chance menor, mas eu não vejo o Atlético com poder de fogo ofensivo para poder. Eu acho que é um time muito pouco construtivo ofensivamente, apesar da intensidade. Eu não acredito que acho que o 3º lugar ali para o Atlético está de bom tamanho para a temporada, pelo que ele produziu até o momento. E realmente, assim, está uma incógnita. Entre Inter e Flamengo, eu não consigo ainda bater o martelo. Tem uma certa vantagem para o Flamengo. O Flamengo vai jogar com o Corinthians aqui no Rio. Lembrando que o Flamengo ganhou lá no Itaquerão por 5-1. Tem essa rodada a favor. Enquanto o Inter enfrenta o Vasco em São Januário, o Vasco precisando desesperadamente sair da zona de rebaixamento. Coitado do Vasco. Vai ser uma pedreira vai ser uma pedreira, acho que esse vai ser um jogo realmente pedreira para os 2 lados. Para o Inter, que pretende ser campeão, e para o Vasco, que quer sair dessa zona de confusão, né? Daquela zona que não é cômoda. Enfim, e depois tem o confronto direto entre Flamengo e Inter no Maracanã, né, que pode decretar ali já o Flamengo campeão, ou pode ser também o revés do Flamengo para o Inter botar a mão na taça. Então, por isso que eu digo, são fatos. Existem vários cenários. Os 2 times não têm um perfil linear para a gente poder bater o martelo, eles estão alternando demais. Então, nesse sentido... Assim, eu acredito que o Flamengo consiga, mas não põe a mão no fogo. Gustavo, o Léo falou aí de foco, enfim, falou de um monte de coisa. E aí tem uma matéria que saiu aí no começo da semana, do Globoesporte.com, cujo título é o seguinte: Edenilson admite que já fez contas para o título, mas garante foco do Inter na reta final do Brasileirão. E aí, o Inter tem esse tropeço. Eu te pergunto, esse tipo de coisa, de fazer conta, de já ficar almejando, pensar lá na frente sem ir dando um passo de cada vez, isso atrapalha aí o clube? Olha, fazer conta é uma coisa que todo mundo faz e precisa fazer. Você precisa saber o que você precisa desempenhar até o final do campeonato para ser campeão.
Só que, dependendo de como isso é divulgado, pega mal. O Atlético Paranaense, em 2004, colocou um relógio fazendo contagem regressiva dos dias que faltava para o título do Campeonato Brasileiro. O que aconteceu? Deixou a liderança na penúltima rodada. Na penúltima rodada. No jogo contra o Vasco em São Januário. Exatamente. E depois o Santos foi campeão jogando justamente contra o Vasco. Então, assim, é perigoso, porque isso gera também uma antipatia de torcedores rivais. Às vezes o próprio torcedor não gosta desse tipo de coisa. Nossa, já está cantando vitória. A gente não sabe nem se é esse o caso mesmo. Talvez o cara, você precisa saber, pra gente ser campeão, tem 12 pontos em disputa, precisa fazer 10, por exemplo, para garantir. Uhum. Mas não quer dizer que você sabe. O Inter vinha de uma sequência muito grande de vitórias, era fácil prever que uma hora ia perder. O que ninguém talvez esperasse era que fosse ser contra o Sport. Aliás, você foi uma das pessoas. Eles queriam chegar com 4 pontos de vantagem para o jogo direto. Flamengo. Pois é. Esse é o tipo de coisa que você já vinha alertando há algum tempo, né? Ou seja, tá na hora de perder, tá na hora de perder. Ó, secou mesmo, ligou o secador em cima dos gaúchos. Sabe, o que o Inter precisava era ter chego com esses 4 pontos de vantagem para a disputa contra o Flamengo, e ali, se perdesse, ainda teria o último jogo. E ainda dependendo de si próprio, né? Agora ainda depende só de si, não precisa de mais nada, mas, sabe, vai ser um pouco mais, sabe, difícil, porque tem esse confronto direto aí que pode ser determinante. Né? Luiz, você está muito quietinho, está aí prestando atenção, imagino que você esteja consultando a tabela. Seu São Paulo, mais uma vez, patinou. Olha, faltou pouco para perder mais uma, hein? E aí eu te pergunto, 59 pontos e tendo 12 em disputa, você ainda acredita no título? Sim. Eu sou daquele torcedor que... Ele tem nenhuma convicção no que ele acabou de falar. Nenhuma. Ele acredita no título e na salvação do Goiás. Acredito no título e na salvação do Goiás. É exatamente isso. Ele tá maluco. Não tô maluco, não. Assim, o Goiás fez um jogaço no final, nessa semana aí. Empatou com o Bahia. 3-3. Jogou pra caramba. Então ainda acredito no Goiás. Meus amigos. Goiás ganhou do Santos. Então... O Goiás tem 3 jogos para fazer. Tá 4 pontos atrás do primeiro fora da zona. Você tem que ganhar os 3 jogos. Acabou. Eu vou ser honesto com vocês, pessoal. Do dia 30, do dia que o Palmeiras ganhou do Santos pra cá, eu sei o que acontece com o Inter e com o Flamengo. Do resto, eu não faço ideia do que acontece no Campeonato Brasileiro. Eu me desliguei de Campeonato Brasileiro de um jeito que ainda bem que acabaram no espetáculo. Mas você teve toda a razão para fazer isso. Você teve vários motivos. Eu fui até ver se o Goiás estava mesmo na zona ainda, porque eu falei, eu nem sei o que está acontecendo. É só fazer 2 perguntas. Depois a gente volta a falar disso. Mas fala aí, Luiz. Eu quero saber, você já disse que acredita no título. Vai lá, continua. Não, eu acredito que o São Paulo ainda tem chance de brigar. E eu acredito que ele possa brigar pelo título. Eu falei que a última rodada ia ser decisiva. E eu ainda acredito nisso. Sim. Como o Gustavo mesmo disse, fazendo as contas, dá. Então, enquanto der fazer as contas, dá para sair. Não, o problema, Luiz... Agora eu queria saber... Luiz, deixa eu só fazer uma colocação aqui que eu acho que pode te dar gancho até para você falar um pouquinho mais. Pelas contas, e pelo que a gente já falou aqui de cenário entre Inter e Flamengo, e principalmente se o Flamengo tomar essa liderança do Inter, ou seja, o atual líder, ele vai ter o pé no freio. E o São Paulo, a diferença do São Paulo para o Flamengo é um pouquinho menor do que do São Paulo para o Inter. Então, isso pode recolocar o São Paulo na briga.
Só que tem um detalhe. Existe a possibilidade deste Flamengo e São Paulo, ou deste São Paulo e Flamengo, ser um mero amistoso. Porque até lá o Inter pode ser campeão ou o Flamengo pode ser campeão. Ou então, vamos dizer, na sua visão, pode ser um confronto para lá de animado, porque pode estar todo mundo na briga. Mas fala aí. Não, eu acho que ainda tem muita coisa. A gente já vinha comentando. Quer fazer 2 perguntas aí. Deixa eu fazer a análise, já que você perguntou. Tá bom, tá bom. Não, eu acho que assim, nós já vínhamos falando sobre o Inter ter dado sorte em vários jogos, nesses últimos jogos que ele ganhou. Uma hora o negócio ia desandar. E aconteceu. Perdeu e agora se complicou. Para o Inter está mais difícil que para o Flamengo. Isso é sem dúvida, na minha visão. Agora, 2 perguntas que eu ia fazer é o seguinte. Vocês falaram do Vasco. Eu recebi um vídeo de um vandalismo na sede do Vasco. Vocês estão aí no Rio. Aconteceu mesmo? Eu estou na dúvida, porque pelo que eu não vi soube, isso é coisa antiga. Tá. E a segunda coisa... Oi, desculpa, Léo, pode falar. Não, desculpa, não, eu estou complementando. Parece ser antigo, não sei. Eu não vi nenhuma repercussão no noticiário aqui do Rio falando disso. Eu procurei isso também. E a segunda coisa, eu vou ter que perguntar ao Gustavo. Será que valeu o passeio lá no Catar? Cara, talvez tenha experimentado alguma comida exótica. Não, estão falando brasileiro. Só para passar no free shopping. O assunto é brasileiro, pô. Esquece mundial. Já demos parabéns pro Vitão, bota a ordem na parada aí, hein? Nós já demos parabéns pro Bayern. O foco é brasileiro. Não, mas assim, pelo menos o Palmeiras não perdeu pro Bayern, né? Achavam que o Palmeiras ia perder pro Bayern no Mundial, não perdeu. Mas eu vi uma foto do Palmeiras que perdeu pro Bayern, né? Pro Paulo Bayern, né? Mas eu gosto muito do Ali porque foi treinado pelo Pepe já, viu? O grande Pepe. Do jeito que foram esses jogos, graças a Deus que não pegou o Bayern. Mas fala aí, Luiz, vai lá. Não, terminei minha análise. Terminou? Então, beleza. Então, vamos fazer o seguinte, para a gente não perder muito tempo, vamos para a nossa pitaqueira aí, porque tem jogo bom à beça e não tem como. Primeiro jogo, quem vai dar o pitaco é o Vitor. Goiás e Botafogo, Vitor. Nossa Senhora. Esse, assim, do mesmo jeito que tem hora que eu falo que esse é o jogo terrível da rodada, tem uma outra coisa que eu falo que o único time que não ganha do Botafogo é o Palmeiras nesse campeonato. Então, eu me recuso a acreditar que alguém não vai ganhar. Então, vou colocar 1-0 Goiás. 1-0, valeu, Vitão. Vai, Gustavo. 2-1 Goiás. Léo. 3-0. Goiás. Luiz. 2-1. Nota para mim aí, 2-2. Tem sempre alguém que sabe passando por essa. Olha, respeito o âncora do programa. Gustavo, vai lá. Seu Santos e Coritiba. Esse é o jogo feio da rodada, hein? Epa! Santos vai completão. Coritiba já está rebaixado. Sabino não joga pelo coxa. Vai ser um passeio de 5-0. 0-5. É 5-0 ou é 0-5? 5-0. 5-0. Vai, Luiz. Olha, eu vou com o Gustavo, vai ser um jogo de 1-1. Opa, meu Deus do céu. Léo? Vou complicar a vida do Santos, e aí o negócio vai ficar feio para ele. Léo? Eu vou apostar 2-1 Coritiba. Eita! Você está usando alguma coisa, Léo? Não, o Léo é doidão. Vai, Vitor. 2-0 Santos. 2-0 Santos. Para mim, 3-1 Santos. Léo, começa aí. Galo e Bahia. Galo e Bahia. Olha, vai ser um jogo também
quente, hein? Acho que o Bahia tem a obrigação. O Bahia tem a obrigação de ganhar essa partida. Eu vou botar 1-0 Bahia! Eita, porra. Eita, cacete. 1-0 Bahia. Vitor. Difícil, hein? 1-1. Gustavo. Os times do São Paulo muitas vezes fazem pressão, intensidade e não chutam no gol, cara. E num time que tem Eduardo Vargas no ataque, que tem números de carreira extremamente parecidos, idênticos ao do Alexandre Pato, sabe? Que tem Eduardo Sacha. Não tem como fazer gol, sabe? O Keno, não sei se tá machucado no jogo contra o Santos. Ele machucou o braço, né? Sabe? Que era quem podia levar para frente, cara. Então, vai ser 1-0 pro Bahia mesmo. 1-0 pro Bahia. Luiz, já falou? Não, vai ser 1-0 pro Galo. 1-0 Galo. Rapaz, eu acho que vai ser 3-1 Galo. 3-1 Galo. Vitão, começa aí. Flamengo e Corinthians no Maracanã. Flamengo e Corinthians? Vamos de 2-1 Flamengo. Só? 2-1. Vai, Luiz. Eu vou de 2-0 Flamengo. 2-0 Flamengo. Gustavo? 4-2 Urubu. 4-2 Urubu. Léo? Tô com o Vitor, 2-1. O Corinthians costuma fazer jogo duro com o Flamengo aqui no Rio. Que nem no primeiro turno. Você falou que costuma fazer jogo duro, ainda bem que você falou no Rio, porque aqui... Tá 3-2 Flamengo. Pô, cheio de gols, hein? Tá. Conheço bem meu eleitorado. Léo, começa aí. Vasco e Inter. Esse jogo eu vou... Meu coração vai estar dividido entre Flamengo e Vasco. Vou torcer pro Vascão da Gama, o gigante da colina. 1-0 goleada. 1-0 Vascão. 1-0. Pô, gigante da colina. Vai lá. Trem bala, né? O expresso da vitória. Gustavo, vai lá. Vasco 1, Inter 2. Inter 2, olha, gostei. Peraí, Gustavo, quero ver sua expressão. Faz isso de novo. No bom carioquês, fala aí. Vasco 1, Inter 2. E se fez compra hoje no Fala um negócio pra mim, Léo e Renato. Vocês se identificam com esse sotaque aí? Não. Totalmente. Porque as pessoas, quando tentam imitar... Quando as pessoas tentam imitar paulista, eu falo, eu não falo assim não, pelo amor de Deus. Gustavo, então fala aí. Já que você está ambientado aqui no Rio de Janeiro, para o seu pré-jogo aí de Vasco e Inter, vai ser aonde? Você vai tomar um chopp aonde? No Leblon, vendo a mulherada? Como é que é a parada aí? Não. Fala aí. Não, vai ser lá no Guaíba, cara. No Guaíba, tchê. Pô, puta zoeira, meu. Não, eu não falo assim, mas nunca. Eu gosto, cara. Os caras ficam vendo novela e depois ficam achando que São Paulo fala assim. Mas nunca que eu falo assim. Mas nunca. Luiz, vai lá, seu... Ah, meu Deus. Isso que ele não fala assim. Ah, meu Deus. Vai, Luiz. Eu acho que eu vou me retirar desse programa, porque os caras estão muito loucos. Vai, meu filho. Fala aí, Vasco e Inter. Então, eu analisando a reação do Vasco aqui... Reação de quê, filho? Pode. A reação da última derrota. E o Inter também vindo de uma reação da última derrota. Esse jogo vai ser uma... Léo tá passando mal ali, cara. E eu tenho que pensar no meu Goiás,
Vai ser 1-1. 1-1, legal. Nossa, Vitão, e aí? vocês estão tudo maluco. Vocês estão tudo malucos, rapaz. Tá tirando, meu. Eu não consigo. Eu já falei mais de uma vez no Spitaca aqui que eu não consigo confiar no Vasco, mas também o Inter eu vou te falar. Eu vou de 1-1 também. 1-1. Eu? Não sou só eu, viu? Galera, tô com vocês aí, na minha opinião, 1-1. Ainda mais que o Inter vem desfalcado aí, perdeu o Patrick, que é um motor aí no meio-campo do Internacional. O Ender expulso, foi suspenso. Vai ter que entrar com a garotada e, de repente, vai faltar peça aí no banco, principalmente para a hora da substituição. De repente vai entrar aí o Peglo, o Nonato e Marcos Guilherme. De repente isso aí pode pesar no segundo tempo. Vamos ver como é que o Inter vai se comportar. É um jogo perigoso aí pro Clube Gaúcho na tentativa de manter a liderança. Vitão, vou contigo agora. Palmeiras e Fortaleza. Só um detalhe, gente. Só um detalhe. Porque, se não me falha a memória, a CBF alterou o horário de Vasco e Inter justamente para ser no mesmo horário de Flamengo e Corinthians, porque o Vasco Inter inicialmente estava marcado para as 18h15. Mas aí, para dar essa paridade, está no mesmo horário, ficaram os dois aí às 16 horas. Mas vamos lá, Vitão, 18h15, Palmeiras voltando aí da viagem, Palmeiras e Fortaleza. Cara, eu não sei como que o Palmeiras vai para esse jogo. Eu espero que seja extremamente reserva, né? Eu espero que o time titular entre numa total recuperação para a final, que vai acontecer. Só que eu tenho também como uma regra, eu não consigo pôr derrotas do Palmeiras. Eu vou colocar Coração, 1-1. né? Coração. Exatamente. 1-1. Vai, Léo. 2-0. 2-0. Fortaleza. 2-0 é Palmeiras. Fortaleza. 0-2, então. Gustavo? 0-1. 0-1. Luiz? Olha, como eu acho que o Palmeiras vai vir com o Lucas Lima. Nossa Senhora. Jogando aí, porque para o time ter uma força maior. E pensando que o Fortaleza ganhou do Gigante da Colina por 3-0 nessa Última rodada anterior, eu acho que esse jogo vai ser 1-2. 1-2. Para mim, 1-1. Gustavo, começa aí. Furacão e Atlético Goianiense. Sabe que o Goianiense já está disputando o Goianão, né? É. Pois é. 2020. Pois é, Não 2020 terminou ainda. ainda. Que coisa estranha. Mas, enfim, vai ser Atlético 1, Atlético 2. Eita, meu Deus do céu. O Atlético Goianiense vai ganhar, na opinião do... Vitor? Eu? Fala. Furacão e Atlético Goianiense. Deixa eu ver. É confronto direto. Os dois empataram na última rodada, né? Uhum. Não jogaram ou não. Só agora que eles vão jogar. Eu vou colocar 0-1. 0-1. Esse jogo eu não faço a menor ideia, então... Luiz? Pô, vocês não estão acreditando no Atlético Paranaense, né? Eu vou pôr esse jogo 1-0. 1-0. Léo? 2-2. Eu só queria fazer uma ressalva. Tá. É que o Paulo Autuori, que saiu tão criticado do Botafogo, e era o cara que ainda mantinha o Botafogo com bom rendimento ali, brigando, que levou o time para as oitavas ou quartas de final da Copa do Brasil, foi a partir da troca... do Botafogo? Não, a partir da saída dele, o Botafogo caiu em declínio. Então, acho que o Botafogo, o maior erro dentro de todos os erros do Botafogo foi ter demitido o Paulo Autuori. Ele tirou o Atlético Paranaense de uma situação muito delicada e está colocando o time ali para subir a tabela. Mas, enfim, vamos voltar aqui. 2-2 é a minha opinião no Pitar.
Para mim, 2-0, Furacão. Luiz, você... Não, começa com o outro aí, vai. Não. Ué, tá Me nervoso? esquece, meu. Me esquece, meu. Ué, Eu tô aqui escondidinho aqui, ó. Espera que dá uns 5 minutos nele. tá bom, não tem problema não. Léo, vai lá. Grêmio e São Paulo. 0-0. 0-0. Nossa. Gustavo? Exatamente o que eu ia falar. O 0-0 da rodada é Grêmio e São Paulo. Vitor? Nós vamos tudo empatar. Para mim, isso tá com a cara de 0-0 também, meu Deus. Fernando? Eu? Esse jogo vai ser a virada do São Paulo. Vírgula. Esse jogo vai ser 1-2. 1-2. 2 gols de Luciano. Exclamação. Na minha opinião, 3-0 Grêmio. Puta merda. Mas, meu amigo, Olha, Vitão. só vou dizer uma coisa. Vocês lembram do primeiro do jogo Grêmio, São Paulo e Grêmio, no Morumbi? Vocês lembram da troca de arbitragem, daquela coisa toda, a polêmica? O Grêmio vai vir babando para cima do São Paulo e o São Paulo está nessa, no ringue de patinação. Então, meu amigo, na minha opinião, o Grêmio vai atropelar. E, aliás, que gol do Ceará, não? Nossa. A gente pode falar isso. A música dos Trapalhões. Exatamente, a gente pode falar isso depois. Vitão, começa aí, Ceará e Fluminense. Ceará e Fluminense. Todos os meus pitacos eu tô voltando uma ou duas rodadas para ver quanto foram os jogos desses times, porque, como eu falei, eu desliguei de Campeonato Brasileiro. Mas, vamos lá, Ceará e Fluminense. No Ceará. 1-0 Ceará. 1-0 Ceará. Léo? Vou com o Vitor também, 1-0 Ceará. Gustavo? Esse é o jogo surpresa da rodada. Ceará 2, Fluminense 3. Muitos gols. Luiz? 2-1 Ceará. 2-1 Ceará. Galera, pelo que eu vi do Ceará jogando ontem contra o São Paulo, olha, vou te falar, hein? 1-1. Para fechar essa rodada, vamos ver como é que vai ser. Sport Bragantino. Luiz, começa. Esse jogo vai ser bom. Vai? Como diria o Gustavo e o Léo, esse jogo vai ser 0-3. 0-3. 3 gols de Claudinho. Nossa. Gustavo, vai aí. Cara, o Sport não vai ganhar 2 na sequência, mas de jeito nenhum. Não adianta achar que time do Jair Ventura vai dar nó tático nos outros, que não vai, cara. Vai ser Sport 1 com gol do Thiago Neves, Bragantino 5. Ô, louco. Vitor? Eu concordo com a primeira parte que o Gustavo falou, eu concordo. Então, eu tô economizando nos resultados aqui, então vamos ver se dá uma esticadinha. Eu vou de 1-3. 1-3. Léo? 1-2. Thiago Neves? 1-2. 1-2. Eu vou de 0-2. 0-2. E assim, meus amigos, fechamos mais uma rodada aí do Campeonato Brasileiro. Vamos ver se realmente nossos pitacos vão estar aí quentes para modificar, a ponto de modificar a tabela, melhorar a turma. E como que está a nossa tabela? Já modificou? O Luiz já perdeu a liderança? Não, o Tricolor continua na frente, uma pequena margem gigante, Lá vai ele. com 149 pontos. E o Lanterna já foi Lanterna? Quem perdeu força aí, tipo, tá parecendo o Inter, e caiu para quarto colocado foi o Vitor. Mas é porque tive problemas. O problema é seu, né, meu? Tá com 115 pontos. O Léo vem pontuando bem nessas últimas rodadas. Subiu para 95 pontos. Opa! E a disputa está acirrada pela segunda colocação.
com Gustavo com 123 pontos e Renato Siqueira, embalado, está com 122 pontos. Opa, aí, Gustavão, estamos protagonizando uma bela disputa aí nessa pitaqueira. Mas, Renatão, vamos pegar o Luiz na curva até o final do campeonato? A gente dá uma banda nele e tá tudo certo. Já que a gente tá falando de corrida maluca de Campeonato Brasileiro. Enfim. Olha só, vamos lá, galera. Eu só queria dar uma última informação aqui no programa de hoje. É que foi definido, saindo um pouquinho de Campeonato Brasileiro, foi definido na reunião do Conselho Arbitral aqui dos clubes da Federação do Rio de Janeiro, o Campeonato Carioca, que começaria no dia 27, a fase principal do Campeonato Carioca, que começaria no dia 27 de fevereiro, passou para uma semana depois, no dia 6 de março. Ou seja, né? Os clubes vão ter aí pelo menos mais uma semana aí de folga em relação ao final do Campeonato Brasileiro, né? Iam ter 3, 4 dias, agora vai ter uma semaninha aí a mais até o início da competição. Nepotismo. Nepotismo? Por quê, meu? Favorecendo quem, Gustavo? Favorecendo? Quem será, né? O Varmengo? O Varmengo? O Botafogo está rebaixado. O Vasco está numa situação desesperadora. Flamengo e Fluminense já estão praticamente na Libertadores e estão beneficiando o Flamengo por quê? É lógico, gente? Porque o Vasco e o Botafogo já estavam pensando nesse Campeonato Brasileiro. Eles tiraram o pé do Campeonato Carioca. Eles tiraram o pé do Brasileiro para se fortalecer para o Carioca. E vocês agora, pegam um descanso maior para vocês tentarem arrumar o time, trazer mais gente, que vocês têm mais dinheiro, para poder usurpar da boa vontade de Vasco e Botafogo. Exatamente, Luiz. Se não fosse por essa semana a mais, a final seria Vasco e Botafogo. Olha, eu vou falar o seguinte, diante de tanta besteira que foi dita agora no final do programa, meus amigos, só me resta pedir para você se inscrever no canal, dar seu like, faz o seu comentário, compartilha, curte aí nossos vídeos, corneta, mete o pau aí, principalmente nesses carecas aí que só falam bobagem. Principalmente o careca de óculos que aproveitou para desfiar um monte de bobeira aí. Olha lá, tá com a cara do São Paulo mesmo ele. Galera, chegando ao final de mais um programa, desejando a você uma ótima semana, um bom carnaval aí com moderação, todo mundo dentro de casa, curtindo o bailinho na televisão, beleza? Um abraço e até a próxima. Beijos, abraços. Valeu, meu.